primeiro que a gente começou o dia com uma aula incrível de liderança do Magic Johnson, né? Foi uma aula onde ele, naquela pegada de simplicidade, levantou do sofá, né? Se levantou ali da poltrona e foi falar de pé para as pessoas. Isso já encantou muito o público. E ele trouxe lições maravilhosas, comparando a vida dele hoje de executivo com o esporte. E tem algumas coisas que eu anotei aqui que realmente fizeram a diferença e que eu acho que merece que a gente comente. Como, por exemplo, ele disse que se você está preparado, se você tiver feito tudo que tem que fazer, o sucesso vai ser só uma questão de tempo, o sucesso só será a consequência. E que ele procura, né, andar com pessoas que também gostam de estar preparados e que fazem o que precisa ser feito. Então foi muito bacana isso aqui, trouxe uma energia nova para quem estava aqui e ele também trouxe outras coisas importantes. Ele falou, por exemplo, dessa geração, que tudo que você critica essa geração hoje parece que você está ofendendo a pessoa. Ele fala, calma, não se sinta ofendido, se a gente está criticando é que a gente quer que você melhore, porque no esporte é isso, é crítica atrás de crítica. Ele conta que quando ele saiu do campeonato lá estadual e foi para participar para um campeonato maior, aí é que ele estava no meio dos melhores, porque lá na cidade dele pequena ele era um dos melhores. Então ele mostra o quanto que ele teve que aprender. Então fala que tem que buscar os mentores, aprender com os mentores, e ele ainda conta um caso de que a filha dele queria montar um negócio, foi pedir dinheiro, ele perguntou cadê o plano de negócio. Interessante você ouvir isso do atleta, e ele fala assim: para mim, tanto nos negócios quanto no esporte, são os números não mentem. Hoje ele diz que nas empresas dele tem as pessoas que sabem dos números, que os funcionários precisam saber dos números para poder, obviamente, correr atrás do resultado que precisa ser entregue. Então, muito legal isso. Depois teve uma palestra, a NRF traz todos os anos um prêmio prêmios de categorias. E este ano quem ganhou a categoria do Visionário 2024 foi o executivo da Dix, Edward Stake. E aí ele conta de como que ele saiu de 2 lojas para 800 lojas, e dentro da fala dele, que teve uma pegada muito social, mas ele trouxe uma coisa muito interessante, que é você conseguir gerenciar a complexidade do varejo, e que comprar, estocar, distribuir, isso tudo são coisas que você faz bem hoje, vai ter que continuar fazendo amanhã, e o que você fez hoje não garante amanhã, muito dentro daquela pegada que a gente já sabe aí, né, dos desafios diários que nós temos pro varejo. Então, também uma palestra muito legal, onde ele fala dessa realidade. E ele traz uma fala também muito legal. Eu gostei muito da fala que ele teve, que ele falou o seguinte, que nós temos que pensar no cliente, nós não podemos ser apaixonados por nós mesmos, senão nós vamos ficar olhando só pra gente. Mas ele também diz para não ter medo de quem somos, porque o mercado não tem ideia de quem eles são, e somente eles sabem quem eles são, e por isso eles precisam continuar confiando na sua essência. Tivemos uma palestra também muito legal sobre a Nike Jordan em Shibuya, no Japão, que é uma loja que foi inaugurada lá, trazendo um conceito de personalização, toda uma pegada diferente. Então a palestra da Nike fala de mais de 50 inovações do varejo, vem trazendo o caso dessa loja, da personalização, trazendo muito isso. Também uma palestra mais no final do dia de economia, falando que a economia americana, a inflação está voltando para os eixos, e ele começa dizendo o seguinte: não vai piorar, vai melhorar, podem ficar tranquilos. Mas ele traz um negócio interessante ali, ele fala da falta de mão de obra, dificuldade de pessoas para trabalhar. E na palestra de ontem, inclusive, falando de supermercados, teve muito isso, da dificuldade que os supermercados estão encontrando de ter gente para trabalhar. E até casa um pouco com a fala da palestra do Jordan, que ele fala que os Estados Unidos precisam voltar a ser quem eles são, que eles eram, melhor dizendo, a terra de oportunidades, que dava oportunidade para muitas pessoas. Acho que foi um pouco da crítica aí em relação a essa política aí, né, de só valorizar o americano, alguma coisa em relação aos imigrantes. E por que eu estou casando esses dois temas? Porque este país cresceu se valendo muito das pessoas que vieram atrás do sonho americano, de chegar aqui, trabalhar e conseguir ter um lar, família, casa e por aí afora. Então, muito legal isso. Tivemos também a palestra da Kate Anktil, que é uma futurista, e ela trouxe algumas coisas também muito interessantes. Ela trouxe alguns números para a gente repensar. Ela falou, por exemplo, que 42% da geração Z tem algum diagnóstico
relacionada à saúde mental. 7 em cada 10 americanos estão desconfiados do que é real ou não depois da inteligência artificial. E trouxe muita questão do e-commerce, do reuso do produto de segunda mão, dizendo que as empresas vão ter que pensar, inclusive, em colocar aí, por exemplo, né, um tipo de desconto para quem chegar com o produto para poder dar em troca. Então, esse foi o nosso dia de hoje, mas certamente o ponto alto foi a palestra do Magic Johnson. E a outra coisa, na nossa visita guiada à feira, nós vimos lá muita coisa interessante, vimos meios de pagamento, vimos um jeito novo de você pagar, cadastrando e só utilizando a palma da sua mão, podendo deixar seu celular, seus cartões em casa. Então, sobre a visita guiada também, eu vou fazer outro vídeo. Bom, então esse foi o nosso dia de hoje aí, num resumo bem rápido, ok? Até amanhã, no nosso último dia de feira. Tá passando rápido, né? Amanhã, terça-feira, dia 16, último dia de NRF.